Obrigado, Sr. Professor. Obrigado, caros membros do painel. Deixem-me já pôr a minha senha, tenho perguntas para os dois. Entretanto, e porque me cabe a ingrata tarefa de vos entreter até a hora do almoço, vou tentar ser breve e sucinto na minha apresentação, e o meu ponto de trabalho, por questões profissionais, tive de trocar a minha apresentação com o Dr. Francisco Rocha, e a apresentação que faria à tarde falei agora, e poderão ouvir falar de prazos de conservação mais tarde. Agora abordarei o tema do encarregado de proteção de dados na Lei 58 de 2019 e dividi o tema em três pequenas partes: funções, nomeação e obrigações. E vou partir da mesma base que a CNPD parte. O regulamento tem, e como o Sr. Professor Barreto Menezes Cordeiro já disse de manhã, o regulamento tem normas imperativas e tem normas que permitem o desenvolvimento por parte da Lei da Execução Nacional. Ora, da mesma forma, com a minha filha, eu lhe digo o que ela pode fazer, o que ela faz e aquilo em que ela tem liberdade, também o regulamento diz aquilo que a legislação nacional pode fazer, aquilo que não pode fazer e aquilo que tem liberdade para escolher. Vamos ver se são uma filha bem comportada ou não. Porque, muitas vezes, quando estamos a falar da Lei da Execução Nacional e o Regulamento Geral de Proteção de Dados, temos de perceber que eles juntos constroem um sistema. E estarmos a trocar, a baralhar, a tirar peças do sistema pode fazer cair a torre. E relativamente à posição do encarregado de proteção de dados e às suas funções, pode ser perante esse dilema que estaremos. Ora, vamos comparar algumas normas, nomeadamente relativamente às funções do encarregado de proteção de dados. Eu sei que está desfocado, eu depois disponibilizo a apresentação, as partes relevantes eu digo, escusam de estar a esforçar os olhos para ler. O regulamento permite, aliás, define as funções do encarregado de proteção de dados como informação e aconselhamento, controle da conformidade, aconselhamento no âmbito das AIPDs, cooperação com a autoridade de controle e como ponto de contacto para a autoridade de controle, incluindo a consulta prévia a receber o artigo 36, para além do contacto com os titulares dos dados. A Lei 58 de 2019 prevê que, para além destas funções, o encarregado de proteção de dados assegura a realização de auditorias, quer periódicas, quer não programadas, sensibiliza os utilizadores para a importância da detecção atempada de incidentes de segurança e para a necessidade de informar imediatamente o responsável pela segurança e de assegurar as relações com os titulares de dados nas matérias abrangidas pelo RGPD. Sujando um bocadinho as mãos, entrando a fundo nas funções do encarregado de proteção de dados, temos de um lado no RGPD o âmbito de informação e aconselhamento, de controle de conformidade, cooperação, ponto de contacto, tanto da autoridade de controle como dos titulares de dados. Por outro lado, na legislação nacional utilizam-se outros verbos, que não informar e aconselhar, mas sim assegurar, sensibilizar e... sensibilizar até conseguimos perceber que não é uma decisão, mas assegurar as relações com os titulares dos dados. Vamos dividir cada uma destas três alíneas, mas para tentarmos perceber um bocadinho mais a fundo o que é que o RGPD quer dizer com assegurar, vamos fazer como o professor Barreto Menezes Cordeiro diz, o RGPD desculpem, a Lei Nacional, quando refere assegurar, vamos tentar fazer uma interpretação sistemática do nosso sistema legislativo. Onde é que o nosso legislador utiliza a palavra assegurar? Por exemplo, na Lei Orgânica do Ministério da Justiça, onde cabe ao Ministério da Justiça assegurar as funções de auditoria, inspeção e fiscalização. Assegurar, fazer. Na Lei Orgânica do MAI, isto compete à Secretaria-Geral do MAI, assegurar a centralização e desmaterialização dos procedimentos de contratação pública, exercendo as funções de unidade ministerial de compras. Ou seja, a GMAI lança os concursos públicos, faz. Outro exemplo, o regime jurídico de promoção da segurança e saúde no trabalho, em que o empregador deve assegurar ao trabalhador condições de segurança e de saúde em todos os aspectos do seu trabalho. E aqui espero que o empregador não seja um passivo na sua ação e, de facto, assegure, pague, garanta que o médico de trabalho vai lá de X em X tempo, que exista seguros de saúde, que exista seguros de trabalho. Portanto, temos aqui três exemplos onde a palavra assegurar significa que, de facto, fazer, pagar, não só garantir. Quando
No Regulamento Geral de Proteção de Dados se fala de assegurar, fala-se que o responsável de tratamento e o subcontratante devem aplicar as medidas técnicas e organizativas para assegurar um nível de segurança adequado ao risco. Finalmente, informa ainda que o responsável de tratamento ou subcontratante assegura que as funções e atribuições não resultam num conflito de interesses, no caso do encarregado de proteção de dados. Mesmo o Regulamento Geral de Proteção de Dados, quando refere a palavra assegurar, não é só um controle, uma supervisão. Existe um nível de decisão que pode ser sancionado em caso de incumprimento. Se existir um conflito de interesses do DPO, tanto o Regulamento Geral do Encarregado de Proteção de Dados, tanto o Regulamento Geral de Proteção de Dados como a legislação nacional, prevê sanções. E sanções porque não tomaram a decisão certa, ou seja, não respeitaram a decisão que tinham. Quando a nossa legislação nacional fala em assegurar auditorias, temos de perceber que o que está no RGPD é uma função de controlar a conformidade. Controla a conformidade com o presente regulamento e as auditorias correspondentes. Controlar que existe uma auditoria não é exatamente a mesma coisa que assegurar uma auditoria. Entrando na medida interpretativa que o professor Barreto Menezes Cordeiro elencou de manhã, temos de interpretar a legislação nacional com os nossos instrumentos, neste caso o artigo 9 do Código Civil, mas não podemos optar por uma interpretação que vá contra o regulamento, porque o pai tem sempre mais poder e deve indicar aquilo que a filha deve fazer. Portanto, estamos aqui num dilema. Como é que vamos interpretar este assegurar? Deixo a questão em aberto, porque, apesar de tudo, aparece novamente a palavra assegurar quando falamos das relações com os titulares dos dados. Se, por um lado, na Lei 58 de 2019 temos que o responsável do tratamento toma as medidas adequadas a fornecer ao titular dos dados a informação, função do RGPD para o responsável do tratamento, mas o responsável do tratamento, se não der seguimento ao pedido apresentado pelo titular dos dados, informa-o sem demora, novamente o responsável do tratamento, no RGPD. Quando os dados pessoais foram recolhidos junto do titular, o responsável do tratamento faculta-lhes as informações, ou ainda o responsável do tratamento comunica a violação de dados pessoais ao titular dos dados sem demora injustificada. Se por um lado temos o Regulamento Geral de Proteção de Dados que nos diz que isto são funções do responsável do tratamento, temos a nossa legislação nacional que diz que deve ser o encarregado de proteção de dados a assegurar estas relações com os titulares dos dados. Eu estou um bocadinho confuso, não sei por onde optar, mas imagino que esta função da palavra assegurar não possa ser a função que nós temos no nosso ordenamento jurídico, não pode ser o encarregado de proteção de dados que vá de facto responder a estes pedidos do titular dos dados, ou facultar-lhes as informações do artigo 13º ou 14º. Mas então vamos a uma palavra mais unânime. Não é assegurar, é sensibilizar os utilizadores. Novamente, vamos ver o que é que o RGPD diz. Que o encarregado de proteção de dados deve controlar a conformidade com o presente regulamento, incluindo a sensibilização e formação do pessoal implicado nas operações de tratamento de dados. Qual é que é o papel do encarregado de proteção de dados no regulamento? Controlar a sensibilização e formação do pessoal. Controlar a sensibilização é diferente de sensibilizar. São aqui duas ações diferentes, acho que percebemos a diferença. Quando a lei de execução do RGPD nos fala que é dever direto do encarregado de proteção de dados sensibilizar os utilizadores, se calhar estamos a encarregá-lo de mais do que aquilo que o RGPD encarregaria. O que aparentemente até poderia não ser um problema, porque o Regulamento Geral de Proteção de Dados, quando prevê as funções do encarregado de proteção de dados, prevê que são nomeadamente estas, podendo haver mais. Agora, o que não pode estar em causa é a independência do encarregado de proteção de dados. E quando a legislação nacional fala em assegurar e sensibilizar, eu creio que está a colocar nas costas do encarregado de proteção de dados funções que, de facto, são funções de decisão que caberiam inicialmente aos responsáveis de tratamento. Resumindo, o que está aqui em conflito na legislação nacional quando fala ou refere as funções do encarregado de proteção de dados é ter a certeza que os verbos assegurar e sensibilizar não ferem o conflito de interesses, o possível conflito de interesses existente entre quem faz e quem supervisiona.
apesar da prática, muitas vezes no dia-a-dia, significar que o encarregado de proteção de dados vai ser a última palavra sobre as atividades de tratamento, do responsável de tratamento, não deve ser assim. A função do encarregado de proteção de dados deve ser uma função de supervisão, conforme está referido no artigo 35. Estão espantados, surpresos? Eu também estou um bocadinho com estas discrepâncias, não sei exatamente como interpretar, mas vamos tentar passar pontos mais claros. Nomeação do encarregado de proteção de dados. Pronto. O RGPD, quando fala dos critérios para a nomeação do encarregado de proteção de dados, divide o artigo em 3 alíneas e, apesar de ter conceitos indeterminados, não dá grande margem aos Estados-membros para produzirem diferenças. Mas não é bem assim. Quando o regulamento fala que o tratamento for efetuado por uma autoridade ou organismo público, excetuando os tribunais no exercício da sua função jurisdicional, temos um elenco na Lei 58 de 2019 do que são entidades públicas. Aumentando. Se formos interpretar o conceito de organismo de direito público de acordo com o direito europeu, vamos ver a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, e vemos que organismos de direito público, e aqui eu estou a invocar a lei a diretiva 24/2016 sobre contratação pública, que os organismos de direito público são aqueles que foram criados para o fim específico de satisfazer necessidades de interesse geral sem caráter industrial ou comercial, cumulativamente têm personalidade jurídica e são maioritariamente financiados pelo Estado. Isto é o critério europeu sobre o que é um organismo de direito público. E na nossa legislação nacional, não só vimos definir o que é que se entende por organismos de direito público, dizendo estas são as entidades públicas, até há uma diferença semântica entre as duas palavras, mas para além disso, vimos criar uma exclusão aparente. Vamos dizer, na nossa legislação nacional, que as juntas de freguesia com menos de 750 habitantes não são um organismo de direito público. Dava jeito para não cumprir o CCP, em algumas, porque são pequeninas e precisam de dar contratos mais facilmente. Mas, na verdade, temos aqui alguma discrepância. E o caso das juntas de freguesia não é o único que fica fora na letra da lei. Pensando numa IPSS, criada especificamente com uma finalidade de interesse público de fornecer creche e pré-escolar, porque o Estado não tem esses serviços próprios. Financiada maioritariamente pelo Estado, que paga não só as refeições, mas também as propinas das crianças. Será que faz sentido excluí-la do conceito que seria um conceito de organismo de direito público nos termos da legislação europeia, do âmbito de aplicação da nomeação do encarregado de proteção de dados? Eu tenho algumas dúvidas. Finalmente, e porque as coisas já estão tão claras até agora, vamos só falar rapidamente nas obrigações que recaem sobre o encarregado de proteção de dados. E se estávamos sujos e com as mãos sujas anteriormente, agora vamos ficar com a boca toda lambuzada. Porque se no RGPD se prevê que o encarregado de proteção de dados está vinculado à obrigação de sigilo ou confidencialidade no exercício das suas funções, a nossa legislação nacional prevê que o encarregado de proteção de dados está obrigado a um dever de sigilo profissional em tudo o que diga respeito ao exercício destas funções. Para além disso, o encarregado de proteção de dados está obrigado a um dever de confidencialidade que acresce aos deveres de sigilo profissional. Para além disso, ainda temos que os titulares de órgãos, trabalhadores e prestadores de serviços do responsável de tratamento de dados de saúde e de dados genéticos, o encarregado de proteção de dados está ainda obrigado a um outro dever de sigilo. Portanto, temos aqui 3 momentos que obrigam o RGPD a um dever de sigilo. Portanto, está triplamente obrigado ao sigilo e à confidencialidade. O que, em princípio, não seria chato, seria só um reforço, de facto, do dever de sigilo, excetuando quando temos uma pena de 1 ano ou a pena de multa de 120 dias, agravada para o dobro nos seus limites, se o agente que viola o sigilo ou a confidencialidade for um encarregado de proteção de dados. Eu percebo que esteja triplamente sujeito ao sigilo e confidencialidade, mas agravar-se de uma forma extraordinária a pena da sua violação parece-me vagamente desproporcional. Mas, para além desta obrigação de sigilo, temos ainda outro problema. É que na nossa Lei Nacional 58 de 2019, no caso
de viciação ou destruição de dados, temos a penalização que recai sobre o autor do crime. E ao contrário do Regulamento Geral de Proteção de Dados, que fala da responsabilização do responsável de tratamento ou do subcontratante, na nossa legislação nacional temos quem? E remete para o artigo 11º do Código Penal. O artigo 11º do Código Penal permite a identificação do sujeito, não só a pessoa coletiva, mas também a pessoa singular. Ora, e aqui concluo a minha apresentação, se incumbimos ao encarregado de proteção de dados que ele assegure, que ele sensibilize e que ele tome parte na decisão, significa, de acordo com a nossa Lei 58 de 2019, que o estamos a tornar criminalmente responsável pelo incumprimento do responsável de tratamento. O que, dado a obrigação de independência do encarregado de proteção de dados, me parece um bocadinho excessivo, de acordo com como o Sr. Professor Barreto Menezes Cordeiro dizia no início, o espírito do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Mas não contem a ninguém. Estou a dizer isto porque nós aqui na Academia conseguimos discutir estes assuntos, mas na verdade estamos a ver alguma inação não só das entidades reguladoras, como do próprio Ministério Público. E é bom que se crie alguma doutrina, até termos alguns casos jurisprudenciais, principalmente porque eu sou DPO e não gostava de passar uns dias na prisão. Estes miúdos que viram são os meus filhos, eles não ficavam bem sem um pai. Obrigado.